Olá! Esse vídeo vai ser para você que, assim como eu, se sente um fracasso. Bom, esse vídeo aqui, na verdade, é algo que muitos psicanalistas, muitos teóricos que querem se achar os donos da verdade, reprovariam, porque eu tô contando para vocês algo que eu lido diariamente. Então, de uma certa forma, é contando para vocês uma vulnerabilidade da minha parte. Ou, como assim? Eu expondo para as pessoas uma parte vulnerável minha. Pois é, essa é a ideia. E eu vou contar para vocês como que eu faço para lidar com essa vulnerabilidade. Eu que atendo muitos pacientes, casais, pessoas que me procuram sentindo confiança em mim, com a possibilidade de eu ajudar elas a resolver os problemas delas, elas precisam ter algo em mim sabendo que elas podem confiar em mim e eu posso ser uma pessoa que possa resolver os problemas delas. Então, na psicanálise existe um fenômeno que diz que há uma questão de autoridade, que vão olhar para mim de uma certa forma em que eu vou parecer poderoso, como uma autoridade naquele assunto. Porém, eu vou te contar um negócio. Se isso for uma forma de eu não poder expor que eu tenho vulnerabilidades, esse é um ponto, né? Eu acho que não é por aí. Aqui nesse vídeo eu vou contar algo da minha humanidade, dizendo que sim, eu lido com questões, porém existe uma diferença entre lidar de uma forma paralisante ou uma forma mobilizante. Mas sim, eu lido diariamente com uma questão do fracasso. Se você não me conhece, o meu nome é Thiago Nascimento, eu sou psicanalista, eu atendo pessoas, indivíduos, casais, faço consultoria para empresas e a minha abordagem de referência principal tem a ver com a psicanálise, a análise do inconsciente. O que faz a gente agir da forma como que a gente age e através das dinâmicas que não temos consciência, né? Nossas bagagens inconscientes. Então essa é a minha análise principal. E existe muito uma questão que eu lido e frequentemente eu vejo na clínica com a questão do fracasso. Eu posso chamar esse tal do fracasso de diversas formas. Fracasso, falta. Na psicanálise existe esse conceito da falta, né? A gente tem uma falta estrutural. Então nós nunca vamos estar 100% satisfeitos. É sobre isso que eu vou falar, mas não só. Eu vou lidar também com aquela questão de você se sentir meio para baixo, meio que você toda hora se sente tendo que desafiar a si mesmo, tendo que fazer algum processo a mais, tendo que demonstrar que você vale a pena. Bom, é nesse nível, né? Um pouco a mais do que uma relação de uma falta estrutural. Existe sim uma falta estrutural em que todo mundo vai sempre querer algo a mais. Mas não é só. É você que se cobra muito, né? É você que teve alguma bagagem da sua parte que tem algo que faz com que você se sinta assim, aquém dos outros, você lida uma questão de competitividade e que você sempre se sente inferior. Mas como é que você lida com isso? Eu conheço muitas pessoas, eu vejo muitos pacientes que lidam com isso de uma forma meio paralisante. Se sente aquém aos outros e ali fica, né? Os outros sempre vão ser superiores de alguma forma, mas geralmente tem uma questão de vantagem, né? O outro teve mais condições, o outro teve mais, partiu já de um princípio diferente do seu, né? E faz você que entre numa disputa e seja lá do que for, você se sente inferior a essa outra pessoa. Vamos, você corre atrás, né? Vou falar como que a gente faz sobre isso, né? Uma outra vertente. E muitas vezes você corre atrás, né? O que você vai fazer? Então toda hora você tem que fazer muitas entregas, toda hora que você tem que fazer, se sente cobrado e você se sente tendo que realizar um monte de coisa para você provar que você vale alguma coisa. Bom, eu tô nessa linha, né? Eu me sinto sempre cobrado de que eu preciso me performar mais, preciso fazer mais e estar sempre produzindo. Isso é algo que eu lido, né? Mas enfim, o que a gente vê, e eu sempre digo na clínica, a nossa inteligência emocional, pelo que eu digo, não é a gente não ter problemas, é a gente saber e reconhecer que existem esses problemas, mas se posicionar de uma forma que eu tenho que lidar com eles. Às vezes esses problemas eu vou lidar com isso o resto da minha vida, mas eu vou me posicionar de uma forma que aí eu falo do outro jeito, né? De uma forma mobilizante, de uma forma que faz com que isso seja, me ajude de alguma forma. Também não é
todos os sintomas são, assim, podem ser aproveitados. Mas eu vou lidar com isso, né? É algo em mim, da minha estrutura, que faz com que eu sempre fique querendo correr atrás, né? Querendo fazer algumas coisas, né? Então, o dia mais, assim, tenho dificuldade de relaxar, tenho dificuldade de 100% assim, fazer alguma coisa que eu veja como inútil. Embora eu até uso as questões de hobby e tal, e coisas assim, como uma forma de dizer que eu estou recarregando as baterias de uma forma útil. Isso aqui é muito criticado, dependendo da linha teórica, dizendo que isso faz parte de uma questão de produtividade do mundo capitalista e tal, mas não vem ao caso. Mas eu sempre tenho que estar sentindo que eu estou fazendo alguma coisa em prol de alguma melhoria. Isso é ruim? Acho que não. Porque, assim, isso me mobiliza. E eu vou te falar sobre isso, né? Esse é o ponto, né? Como que a gente lida com essa questão do fracasso? Eu costumo dizer que a gente precisa ter, em linhas gerais, uma sensação de progresso, uma sensação de que está fazendo alguma coisa com relação a isso. Não é toda hora tendo que se provar, resolvendo, assim, matando um dragão todo dia. A gente lidando de uma certa forma que faça com que a gente se sinta que a gente teve uma sensação de missão cumprida. Eu não sei, não que eu seja muito, assim, eu sou contra listas, mas enfim, nesse caso eu fui convencido que faz sentido a gente às vezes listar uma das coisas que são as coisas mais importantes, né? Que você tem um monte de coisa que você tem que fazer. Só que o monstro sem nome faz a gente sofrer mais do que a gente, assim, não visualizar. Então, às vezes, escrevendo o que a gente tem para fazer, se a gente, né, ficar pensando, pô, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas o quê? Eu não sei, um monte de coisa pra fazer. Eu sinto que eu tenho que, não sei, fazer um monte de coisa, tô atrasado. Então, às vezes a gente colocar no papel, realmente escrever, ou bloco de notas, o que eu faço no computador, enfim, escreva assim, o que me daria uma sensação de missão cumprida, né? Quais são os meus valores hoje que eu preciso respeitar e seguir, e se eu fizer essa uma ou duas, já me sinto o suficiente. Detalhe, essa questão da suficiência tem muito mais a ver com... Não está relacionada com fazer o mínimo, né? Isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Mas tem que ser algo que me traga como suficiência, né? Aquilo que eu, assim, me sinto obrigado, enfim, vou fazer. Tenho que fazer. Cuidado com essa questão do tenho e do que quero fazer, porque a gente está colocando isso, né? Eu estou criando isso. Então, de uma certa forma, fica um paradoxo entre o quero e o tenho o quê. Se a gente colocar um tenho o que a mais para umas coisas que eu quero fazer, fica complicado. Do tipo, pô, eu tenho que me divertir. Mas eu vou ter mais uma obrigação aí, né? Eu tenho que relaxar. Mas como assim? Eu tenho que fazer alguma coisa para me distrair. Mas como assim, né? Para poder ser mais produtivo depois. Não é essa linha, né? Então eu preciso aprender a dividir as questões do tenho, o que e do quero e colocar alguns itens no nosso dia que a gente precisa olhar para eles e falar, resolvido isso, eu vou ter a sensação de missão cumprida. Então a pergunta é, o que da sua vida, né, hoje, isso pode ser, assim, a gente pega no dia, pega na semana, pega no mês e vai virando vida, né? O que você tem como valor que isso aqui faz sentido para você hoje, você realizar e que vai te dar uma sensação de missão cumprida? Talvez conversar sobre isso, seja aquilo que faz com que você, fazendo essas coisas, vai tentar te convencer que aquilo foi o suficiente. O suficiente para você lidar com a questão do fracasso. Lidar com a questão da falta. A analogia, eu gosto de falar, que é aquela do horizonte. O horizonte é aquele que você olha, né, ele limita o céu e do mar, e ele está sempre distante. Quando você olha para a linha do horizonte, observada para a praia, você vai ver que aquela linha não existe. E quanto mais você tenta se aproximar dessa linha do horizonte, mais ela vai se afastar. Então aí essa analogia faz muito sentido com relação à questão da paralisação ou da mobilização. A gente pode ficar triste olhando para o horizonte e falar, poxa, eu nunca vou chegar lá, né? Então, sei lá, vou ficar aqui mesmo. Ou eu posso ir em direção lá e falar, bom, eu sei que eu nunca vou chegar lá, que aí é a falta estrutural, mas de alguma certa forma eu estou me mexendo, eu estou me movendo. Então, isso vai em realizações acadêmicas, realizações profissionais, realizações pessoais, melhoria de si, ser alguém melhor todos os dias, né? Um pouquinho melhor todos os dias. Eu acho que a gente precisa ter esse tipo de, assim, métrica individual, e se a gente conseguir, de certa forma, mensurar isso, faz sentido para a gente talvez objetivar aquilo que é subjetivo.
a gente sentir e conversar com essa falta, essa sensação de fracasso, para dizer, bom, eu não sei se eu vou chegar lá algum dia, mas alguma coisa eu estou fazendo hoje. Porque o fracasso tem muito a ver com a questão, assim, ou a gente, parênteses aqui, a depressão está mais ligada com a questão do passado, ficar fixado numa ideia do passado. A ansiedade, ela tem mais uma relação, uma fixação relacionada com o futuro. Então o presente é o lugar que eu menos estou. Ou eu estou no passado, ou eu estou no presente, ou eu estou no futuro. E é um exercício de presença. Estar aqui no presente, estar no momento presente. A gente não tem alçada mais no passado. A gente não tem mais alçada no futuro. Mas o que eu posso fazer hoje é semear alguma coisa hoje para colher no futuro. Sim, e aprender com meus erros do passado. Aprender com as questões que aconteceram no passado e a partir de hoje eu ter a opção de fazer igual ou diferente do que eu já fiz. Se eu fizer igual, eu estou num processo de manutenção, né? O que eu falo que é regar a plantinha. Já semeei, agora eu preciso só regar. Então, é isso que eu tenho que fazer. Ou eu posso falar que eu quero semear outras plantinhas. Né? Aquilo que eu estou vendo hoje, as perspectivas que eu estou tendo no futuro, olhando hoje, não são promissoras, então eu vou semear coisas diferentes. Né? E aí eu faço igual ou diferente do que eu fazia no passado. Bom, assim a gente tenta lidar com essa sensação de fracasso. Porque a gente vai lidar com ela, né? A gente vai conversar com ela. Só que se a gente tiver uma sensação que a gente está caminhando para algum lugar, isso hoje, assim, micro, pensando no dia, mês, semana e tal, para virar o ano, virar vida, né? A gente vai ter uma sensação que a gente partiu de algum lugar e foi para outro, olhando, né? Quando a gente olhar para trás. E que essa sensação a gente sinta orgulho. Orgulho é quando a gente se depara com a gente mesmo e com a nossa história e que nos causa alegria. Se a gente olha para a nossa própria história e sente uma tristeza, a gente pode chamar isso de vergonha, né? Então a ideia que causa muitas vezes um significado na vida em termos de saúde tem a ver com a gente construir e ver a nossa história que a gente está construindo e causar orgulho para a gente, né? Essa é a ideia. Bom, e talvez a gente lide com essa questão de fracasso. E posso te dizer, né, que por começar esse vídeo dizendo que de uma forma bem drástica, a ideia é que eu lido com isso, mas eu lido de uma forma muito positiva e me faz muito feliz conversar todos os dias com essa minha falta, conversar todos os dias e praticamente em todos os instantes com essa minha sensação de fracasso. Conversar com ela e dizer, não, olha, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo algo que me traz uma sensação de progresso, sabendo que mesmo assim eu nem toda hora eu preciso fazer e provar para mim mesmo que eu estou andando. Né? Tem hora que eu entendo que é um momento de suficiência, que eu já fiz aquilo que eu tinha que fazer para conversar com essa sensação. Então, lido com isso, mas eu lido de uma forma positiva. Tá? E esse é o convite. Né? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se acha que faz sentido, se inscreve aqui, comenta se você lida com essa sensação de fracasso. Que situações, em que circunstâncias, né? Se é no mundo acadêmico, se é no mundo pessoal, profissional, enfim. E se eu posso te ajudar de alguma outra forma, tá? Isso aqui não substitui uma terapia, mas ele pode te ajudar a você ter insights, né? Comprar uma carta nova no monte, olhar para sua mão e falar, olha, tem um recurso novo que eu te apresentei hoje, que talvez faça sentido para você, tá bom? Comenta aqui o que você achou e até a próxima. Tchau, tchau.